só no outro domingo. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 11 ao 13, que diz assim: Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Meu Pai, tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos dê a graça de alcançarmos mais de Ti, e que cada dia mais nós sejamos como a igreja de Filadélfia. Senhor, que sejamos encontrados abençoados, sem repreensão, absolutamente firmes no propósito de buscar a Tua face e de honrar o nome do Senhor. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. A partir do verso 7, acompanhe para dar sentido à leitura. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo, visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Aí vem o texto que nós vamos ministrar nessa noite, verso 11, 12 e 13. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí segue o texto, o Senhor dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. O texto da carta de Filadélfia, nós estamos chegando ao fim da série. No próximo encontro nós teremos aí a carta de Laodiceia, carta à igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14, e vai até o final do capítulo, né? Mas eu gostaria hoje de encerrar a carta à igreja de Filadélfia. E nós separamos esses versículos, ministramos até o verso 10 a última vez, e nós percorremos uma caminhada, observando versículo a versículo, e nós percebemos que de todas as igrejas, a única igreja que não vacilou, que não cometeu pecado, foi a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia ela não teve nenhuma repreensão. Ela enfraqueceu fisicamente, talvez no seu semblante, por causa da perseguição, da pressão da sinagoga de Satanás, dos falsos judeus, onde nós ministramos aqui, explicando a respeito de tudo isso, o significado único da carta, onde Jesus usa uma linguagem própria para Filadélfia, porque havia uma incidência grande de pessoas que não queriam morar na cidade, por causa dos 2 terremotos que tinham acontecido, e um no período de 17 depois de Cristo, onde
destruiu a cidade, e aqui nessa carta Jesus usa, por isso que Jesus usa o termo porta aberta, aquela que ele abre e quando está aberta ninguém pode fechar, e se ele fechar ninguém pode abrir. Nós, no dia que ministramos sobre isso, explicamos o que representava, no sentido de que o Senhor estava fortalecendo que a igreja deveria permanecer na cidade pregando às pessoas. Por causa da evasão da cidade, a Filadélfia era uma cidade potente em agricultura, que vendia muito alimento, e que, por causa disso, era conhecida e muito procurada pelas outras cidades. Havia um comércio forte nessa área porque o povo foi para o campo, não queria ficar perto das grandes construções. E é exatamente aqui, agora, na interpretação do versículo 11 em diante, Jesus usa algo próprio, que ele usa termos de construção, coluna. Ele usa esses termos, fazendo certamente referência ao fato de que o povo temia a construção de Filadélfia, da cidade vir abaixo novamente, porque já eram 2 terremotos, num espaço de tempo longo, é claro, de um para o outro, mas 2 que destruíram a cidade. O maior deles foi no ano 17. O imperador da época, Cláudio, ele isentou a cidade de impostos e mandou uma grande quantidade de recursos para a reconstrução da cidade. O nome da cidade foi mudado, teve outro nome, depois o nome foi, deu honra a um outro imperador que veio depois dele, e também aqui mais uma referência de Jesus falando do nome da cidade, que eles receberiam um novo nome. Esse nome agora não era mais um nome de um imperador romano, mas era o nome do meu Deus, as palavras que Jesus usa no verso 12. Nós vamos já falar sobre isso, mas eu quero, de uma forma geral, observar algo específico aqui. Na carta a Filadélfia, Jesus fala de forma única. Não tem uma carta igual a outra, só tem uma palavra que é para todas. É o final. Quem tem ouvidos, ouça o que diz, o que o Espírito diz às igrejas. E o que está escrito aqui é para todos nós, porque, ainda que essa carta era para Filadélfia, no final destaca aqui o Senhor, que é uma carta onde o que é ministrado serve para todo crente. Porque senão não estaria dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, como que esta carta é para Filadélfia? E de repente, essa mensagem é para todas as igrejas. É claro, havia muito mais de 7 igrejas em todas aquelas cidades, mas o Senhor, no texto de Apocalipse, usa 7 igrejas. E o 7 aqui, o número da totalidade, o número da completude de Deus, aonde o Senhor contemplou a sua obra, lá no Jardim do Éden. Você sabe que completar, descansar, não tem nada a ver com o descanso do trabalho que nós observamos, né? Que nós entendemos. Quando a Bíblia diz que ao 7º dia o Senhor descansou, significa que ele olhou o que tinha feito e ele estava feliz, satisfeito com o que ele fez. Isso é uma verdade tão tremenda que você pode ver que pessoas que trabalham, muitas vezes angustiadas, muitas vezes sofrendo por alguma coisa, cheias de ansiedade, elas trabalham e, por causa da ansiedade, do descontrole emocional, vamos dizer assim, elas dormem e não descansam. O descanso, ainda que não é na mesma linha, né, o descanso de Deus, nós podemos contemplar que o descanso na nossa linguagem nem sempre é um descanso, nem sempre é uma satisfação. No descanso de Deus ao 7º dia é que ele contemplou tudo que tinha feito e ele ficou feliz. Por isso que no sábado
Era o dia de contemplar o que tinha feito e agora exaltar o Senhor pelo que ele havia realizado. Todas as coisas foram feitas debaixo da autoridade do Senhor, então todo judeu ia à sinagoga, ao templo, e ele ia adorar a Deus, e o dia todo voltado para Deus até as 5 horas da sexta-feira e até as 5 do outro dia, o dia do sábado. Sábado começava às 5 horas da sexta. Muito bem. No Novo Testamento, Jesus é o nosso sábado, os irmãos sabem disso. Em Jesus nós descansamos. Descanso só em Jesus. Não há mais um dia específico ainda que o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. É o dia em que nós celebramos pela manhã, pela noite, até a tarde, se for possível. Mas durante todo o dia é interessante a pessoa buscar a Deus. E é claro também, o corpo precisa de descanso. Aí eu volto a dizer, esse descanso do corpo não é o descanso de Deus lá, porque Deus não se cansa. Né? Deus não se cansa. Mas é o descanso, e aí eu quero utilizar esse exemplo, né? Quando você termina alguma coisa, que você estava muito tempo trabalhando muito para aquilo, dá ou não dá uma satisfação quando você vê o que você terminou? Você terminou. É só para você ter uma ideia do que Deus sentiu quando contemplou os céus e a terra. Lembra do princípio? No primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Existe alguma coisa sem forma? Não existe nada sem forma, absolutamente. Tudo tem uma forma. Tudo tem uma forma. Mas quando o texto diz sem forma, está dizendo que não havia ainda Deus criado a separação das águas e as águas, separado os continentes de forma definitiva, do jeito que ele queria. Não havia o Senhor ainda feito os rios se espalharem, irrigando toda a terra. Não havia ainda a fauna, a flora, não havia o sol, a lua, as estrelas. Não havia nada disso, ela estava sem forma. A forma que Deus ia deixar todas as coisas não tinha acontecido ainda. E vazia. Vazia, a terra estava sem forma e vazia, porque essa criação, que fora feita até o 5º dia, tudo isso que foi feito, do 1º ao 5º dia, foi completo no 6º dia, o dia que Deus criou o homem. Agora, a terra estava com a forma que Deus queria e estava preenchida, ela não era mais vazia. Por isso, meu irmão, você tem que ter prazer em viver nessa terra. Essa história de ter a visão de suicídio, por exemplo, isso é desprezar o que Deus te deu. Deus te deu a vida para você desfrutar na terra a vida. Ele olhou para a terra com Adão e Eva e disse: agora a terra está cheia. Ela estava vazia e agora ela está preenchida. Ela está completa. E Deus parou um dia todo para contemplar o que ele havia criado. Não é o nosso assunto hoje, não vou me alongar, mas quando a Bíblia diz descansou Deus o 7º dia, ele descansou e, ao que tudo indica, esse descanso, ele contemplava a sua criação e de toda a sua criação, o que ele tinha maior estima, amor, cuidado, é o preenchimento dela, o homem. E naquele dia Deus teve comunhão durante o dia todo com Adão e com Eva. Por isso que você talvez já leu Gênesis 3 e você ficou assim olhando o capítulo 3, mas como assim? Eles comeram do fruto porque faltava eles conhecerem mais a Deus. Eu acredito que foi muito pouco o que Deus falou em capítulo 2, versículo 16 e 17. Como se fosse só aquela fala que Deus deu com eles.
A Bíblia diz que Deus falava com o homem na viração do dia. O entendimento são vários. Começava de manhã, terminava no final do dia. O dia todo em comunhão com o homem. Porém, 2 momentos do dia, ele conversava diretamente com o homem. Ao que tudo indica, o 7º dia era o dia da comunhão completa com o que Deus criou. Ele celebrou. Agora preste atenção num princípio muito forte. Estava ali o primeiro dia da existência, aonde o homem criado estava com Deus no 7º dia, e Deus contemplava o homem, e essa contemplação significa comunhão. Por quê? Porque depois viria milhares de anos, aonde esse ciclo deveria ser renovado. No outro dia, quando Adão e Eva cometeram pecado, ou dias depois, provavelmente, eles estavam muito sabedores de quem era Deus e como o Senhor os amava. Então, Adão e Eva não eram meninos que não sabiam o que faziam. Não eram. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu preciso que você compreenda algo muito forte. A palavra de Deus, quando destaca que Deus quer celebrar conosco a comunhão dele, o que ele diz, aqui na carta de Filadélfia, a ênfase do Senhor é: eu sei que tens pouca força, versículo 8. Entretanto, guardastes a minha palavra. Adão não guardou a palavra de Deus. Lembra do que Eva disse? A serpente chegou e disse: comeste de todas as árvores do jardim, podereis comer. Aí a mulher corrigiu: não, de todas não. Da árvore da ciência do bem e do mal, não podemos comer, porque senão morreremos. Aí a serpente tenta mudar as palavras de Deus. Não, de todas podem comer. Deus não quer que você coma, porque no dia que você comer, você será como ele é, conhecendo o bem e o mal. Como ele é, eu estou dizendo, mas lá está dito: sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal, decidindo sobre o bem e o mal. E então a mulher, logo em seguida, viu que a árvore era boa para dar entendimento. Ou seja, ela desprezou a palavra de Deus. Eva desprezou. O homem também desprezou? Com certeza. Diz o texto que Eva deu o fruto ao seu marido e ele também comeu. Ele também comeu. Então, a palavra de Deus está dizendo, o Senhor dá ênfase: sei que tens pouca força, mas entretanto guardaste a minha palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Infelizmente, conforme eu já disse hoje, até no momento de dízimos e ofertas, guardar a palavra de Deus muitas vezes está em risco, dependendo do que aconteça com a pessoa, dependendo das circunstâncias que ela venha passar. Ela está sujeita a não guardar mais a palavra. Então é muito importante nós termos esses princípios no nosso coração. E aí, meus irmãos, prosseguindo, o texto deixa claro, no verso 10, visto que guardastes a palavra da minha perseverança. Veja, todas as palavras estão no passado. Visto que guardastes a palavra da minha perseverança, também eu guardarei também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. O texto dá entendimento de algo que viria sobre toda a terra. E isso que aconteceria, os irmãos de Filadélfia, seriam aliviados nessa tribulação, essa luta que haveria de vir. Bem típico, né? Bem típico. Por quê? Isso está escrito no Evangelho. Você lembra de Jesus, depois do sermão
do Monte, Sermão das Bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus. No capítulo 5 de Mateus, a Bíblia vai dizer que o Senhor declara, no finalzinho, aqueles que ouvem as minhas palavras, aqueles que ouvem as minhas palavras e creem naquele que ouve essas minhas palavras, eu direi a quem eles são semelhantes. Eles são semelhantes a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? Transbordou o rio, soprou sobre ela, deu contra ela os ventos, mas ela não caiu. E, logo em seguida, Jesus disse, aqueles que não ouvem, que não guardam, é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a areia. Transbordou o rio, soprou o vento, deu contra aquela casa e ela caiu. Isso significa, não é? Vamos ler juntos, eu gostaria que fosse projetado aqui o texto, o versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10. Na tela não está aparecendo aqui, não. Não está aparecendo aqui na tela para mim. Por favor, alguém corrija. Versículo 10. Vamos lá? Aqui na tela está aparecendo no YouTube. Não está aparecendo o texto. Muito bem, alguém ajude ali com o controle da TV, acredito. Vamos lá? Versículo 10, leia na sua tradução aí. Visto que guardaste as palavras da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Então, veja bem, uma promessa de Jesus que eles passariam aquela situação diferente dos outros. Da mesma forma que o texto de Mateus, no finalzinho do sermão, que termina lá no final do capítulo 7 de Mateus, ele traz essa orientação de que as pessoas que ouvem a palavra e as praticam, elas passariam as circunstâncias diferentes das outras. Elas teriam estrutura. Então, aqueles que guardam a palavra sempre têm um resultado diferente de quem não guarda. E o grande problema, irmãos, é a falta de compreensão dessa realidade tão simples. Porque as pessoas querem, às vezes, culpar alguém pelo seu insucesso, vamos dizer assim. Lembrando que sucesso aqui que eu estou dizendo é o sucesso de manter-se na comunhão com Deus. Irmãos, não existe sucesso, não existe. Sucesso na linguagem que muita gente entende que é assim. Eu consegui um emprego, é sucesso. Eu consegui comprar essa casa, o carro, não sei o que alguém possa determinar. É sucesso. Não, sucesso é a comunhão com o Pai. O restante vem de quebra. Deus vai te abençoando, Deus vai prosperando sua vida, mas a grande ênfase é a comunhão com o Senhor. E aí, o texto segue, né? Eu quero agora, finalmente, aí, o versículo 11. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, veja bem, essa palavra agora Jesus está dizendo para o futuro. Maravilha, glória a Deus, obrigado. Jesus está falando sobre o futuro, ele está dizendo o quê? Guarda, continua nessa firmeza, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muito importante, o texto aqui não está falando de salvação, né? Mas está falando de se manter firme, honrando a Deus. Irmãos, haverá pessoas que serão salvas naquele dia, mas que não terão nada mais do que a salvação. Vou dar um exemplo para você. Pessoas, nós todos somos chamados a exercermos uma trajetória glorificando a Deus. Eu não estou falando de acumular uma riqueza que você vai ficar lá. Agora eu tenho mais uma pedrinha na minha coroa. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando que o Senhor Deus te chamou a viver uma vida onde Ele é glorificado. Ele é glorificado. Então, o texto aqui está dizendo, vocês foram fiéis até aqui, agora prossigam na fidelidade. Prossigam.
Continuem guardando tudo isso. Aí o verso 12, que eu creio que é o que todo mundo quer saber, né? A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Primeiro, vamos falar sobre essa primeira parte, coluna no templo de meu Deus. Meus irmãos, esse trecho não significa que lá no templo de Deus no céu vai ter uma coluna com o nome das pessoas. Não significa que vai ter uma coluna com o desenho das pessoas esculpido. Havia em templos pagãos colunas com sinuetas de pessoas, referente a pessoas específicas que eram honradas ali naquelas colunas. Mas isso é uma linguagem de templo pagão. O que é que Jesus estava falando? Ele estava usando uma figura de linguagem muito comum. O entendimento, por exemplo, abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo 2. Vamos observar uma figura de linguagem que era muito comum usada, que o próprio Paulo usa em Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Ir para os gentios, né? Em algumas traduções está escrito que eles fossem para a incircuncisão, né? Em outras palavras, e eles fossem para a circuncisão. Ou seja, o Barnabé, o Tiago, o Cefas e o João, eles pregavam aos judeus que acreditavam ainda na circuncisão necessária, e, é claro, pregavam visando esclarecer sobre isso. E Paulo foi enviado a pregar aos gentios. Gentio é todo aquele que não faz parte do povo de Israel. Não é? Seríamos nós, por exemplo, nós não somos de Israel, naquele tempo seríamos chamados de gentios. Então, a ênfase não é essa do assunto, eu estou explicando aqui, mas a ênfase que eu quero dar é Paulo chamando Tiago, Cefas e João de reputados colunas. Esses homens são pessoas principais no nosso meio. O que é uma coluna? Inclusive combinou bem com o que eu preguei domingo, né, agora. A coluna é aquilo que é principal na construção. Se a coluna não existir, não tem como manter a obra construída. E você sabe, quando nós pregamos aqui sobre o texto de 1 Timóteo, que a igreja do Deus vivo é chamada coluna e o esteio da verdade. Por quê? Porque a igreja, eu e você, somos os sustentadores da mensagem para ser vista pelos homens. Quando essas colunas estão fora do propósito de Deus, dando mau testemunho, a mensagem da palavra está comprometida por meio daqueles irmãos. Ninguém quer ouvir, irmãos, mensagem de quem não vive a fé que prega. Pelo menos não deveria, né? Se você estiver debaixo de uma autoridade, de alguém que fala, mas não vive, você deve rever a igreja que você faz parte. Eu tenho dito aqui, explicado, né? Não tem fundamento desfazer das palavras que Paulo ensinou a Timóteo sobre a conduta de um pastor, a conduta de um diácono e o zelo que ele deve ter pelo testemunho de Jesus em sua vida e assim trazer isso sobre sua casa. Não é? Eu aconselho quem estiver pastoreando fora do propósito, fora do entendimento, deixar de pastorear para não destruir ninguém. Não é? Um dia me perguntaram, pastor, um caso como esse aí, a pessoa caiu em adultério, casou com outra pessoa, está no ministério ainda. Eu digo, para mim tinha que deixar o ministério, deixou de ser exemplo dos fiéis. Pastor, mas não pode mais exercer nenhuma liderança? Meu irmão, pastorear não. Pastorear não.
Aí, quando eu disse isso, a pessoa disse, isso aí a pessoa não vai fazer nunca. Então, não vai fazer nunca, mas se me perguntou, estou respondendo de acordo com a Escritura. Claro, se você ficou assustado, depois você pode me chamar à parte, eu posso conversar com você melhor sobre isso. Mas a doutrina sobre a conduta da liderança visa o quê? Ser um líder para todo mundo ver? Olha, como fulano é um homem de Deus. Não, não. É porque se nós somos discípulos, nós somos aqueles que estão dando exemplo de cristianismo e que precisaremos de autoridade no ensino para que esse ensino tenha fundamento na vida daqueles que ouvem. Em outras palavras, como que você vai conduzir uma família à bênção da vitória sobre as circunstâncias, se aquele homem que diz que é um pastor é o primeiro a ter deixado a sua própria família? Como que um pastor vai aconselhar alguém que também quer deixar a família, se ele deixou a dele? Não tem como. Eu deixei a minha, mas você não deixa a sua, não. Já pensou? Não tem para onde correr. Veja bem, meus irmãos, Deus o perdoou, se ele se arrependeu, uma maravilha, uma bênção, mas para o ministério pastoral é complicadíssimo, não há como conceber isso de acordo com a Escritura. Aí, como eu disse, tem que ler os textos todos que comprovam isso que eu estou dizendo, que não é nosso assunto hoje. Eu estou lendo com vocês que, no domingo, nós ministramos sobre 1 Timóteo, quando expressa que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. As pessoas são aqueles que sustentam a mensagem. Pastor, eu pensava que era Jesus que sustentava a mensagem. Preste atenção, meus irmãos. Jesus declarou para os discípulos: agora ide por todas as nações, pregai o evangelho. Quem é que ia sustentar a pregação? Levantar a pregação. Aqui essas colunas, sobre elas está um vigamento, a laje, né? Elas estão sustentando de pé, quando as pessoas passam na rua, vê o prédio. A igreja, ela vai sustentar a pregação. Sustentar aí no sentido de que as pessoas vejam a pregação. Claro, ouçam a pregação. Essa coluna tem que estar conforme o dono do prédio, que é o Senhor. E aí, nós estamos entendendo que o Senhor Deus, Ele espera que nós preguemos a mensagem e assumamos essa mensagem. A maior parte dos discípulos foram mortos, a maioria deles por causa da pregação. Aliás, apenas João não morreu por causa da pregação. João morreu de velhice, não há registro que ele morreu executado, decapitado, crucificado, como foi o caso de Pedro, foi morto, crucificado, e, dentre outros discípulos, teve muitas mortes horríveis aos discípulos. Mas por quê? Porque eles estavam pregando a palavra. Então, o texto de Gálatas mostra que esse uso de palavra era comum. Pessoas que eram modelo, exemplo, que pregavam a palavra, que tinham um testemunho específico, firme no Senhor, eram chamados de colunas. Então Jesus estava dizendo o quê? Vocês serão, versículo 12, a quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus. Muito bem. Agora, o que é que eu preciso observar aqui? Isso para eles, para a igreja de Filadélfia, tinha um entendimento específico. As pessoas de Filadélfia tinham receio de morar na cidade por causa da destruição. Porque com o terremoto as colunas não suportaram e a cidade veio abaixo. Milhares de pessoas morreram e, como eu expliquei aqui no começo, eles, em grande maioria, foram morar no campo porque ficaria mais fácil de proteger-se se houvesse o terremoto. Bastava ir para um lugar sem construção, no campo. Aqui o Senhor Jesus usa o termo coluna.
declarando que eles serão sustentadores. São eles que são as colunas. São eles. E essas colunas instituídas pelo próprio Senhor. Ele é que institui essas colunas. Agora, como eu disse, isso não significa que são literalmente colunas. Não, não. Isso significa que Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês serão honrados na presença de Deus. O templo de meu Deus aqui é uma linguagem para falar a presença de Deus. Vocês serão postos em evidência. Irmãos, quando você entra numa construção, por exemplo essa, a primeira coisa que você vê é a grossura das colunas. O que está em evidência é a grossura das colunas. A ênfase em uma construção é a sua estrutura, senão ninguém vai querer ficar perto. O que o Senhor está dizendo aqui, Jesus está dizendo é que eles agora seriam honrados, porque na cidade de Filadélfia eles eram desprezados. A sinagoga de Satanás, os judeus, falsos judeus, perseguiam, humilhavam. Os indícios aqui é que eles eram expulsos das sinagogas e proibidos de entrar nas sinagogas. Lembrando que Jesus, quando na sua pregação, ele pregava no templo, pregava nas sinagogas, era algo comum. E lá eles debatiam sobre a fé, baseado no Antigo Testamento, visando provar que Jesus era o Senhor e que ele era o Messias esperado. Meus irmãos, o texto bíblico destaca o Senhor Jesus dizendo, vocês serão honrados pelo meu Deus. Vocês não estão sendo honrados aí, vocês não estão em evidência aí, vocês são desprezados no lugar que deveriam ser honrados. As sinagogas, lugar que o Senhor, onde a palavra de Deus era lida, os judeus deveriam reconhecer o Senhor e a sua palavra. E eles eram desprezados nesses lugares. E aqui o Senhor fazendo referência certamente a isso. Vocês serão recebidos com honra. Depois, a quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei, o jamais sairá aí, certamente fazendo referência. Vocês não serão mais convidados, não vão e voltam para esse lugar, aonde, no caso em Filadélfia, eram até proibidos de entrar nas sinagogas. Vocês nunca sairão da presença do meu Deus. Aí depois segue o texto. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Aqui, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse no mesmo texto de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 1. Abra aí. Se for possível projetar, é Apocalipse 14, versículo 1, que diz assim. Olha só a resolução desse entendimento com o próprio texto bíblico. Olhei, capítulo 14, versículo 1 de Apocalipse. Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estava 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Notaram aí? Então, o texto bíblico destaca que as pessoas fiéis carregavam o nome do Senhor em suas testas. Por que na testa, né? Quando olhava para Deus, Deus olhava e via a si mesmo. Estava a referência do próprio Deus. Você sabe que o sacerdote no Antigo Testamento, ele tinha uma diadema na testa, que estava escrito, o Senhor é Deus, o Senhor é o único Senhor. Então, dessa mesma forma, quando o sacerdote se apresentava na presença do Senhor, ele levantava a cabeça ao Senhor, ele estava declarando quem Deus era. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, declara que aqueles que são fiéis carregam o nome do Cordeiro, o nome do Pai, o nome de Deus.
capítulo 22, versículo 4, por gentileza, abra a sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então, já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo o sempre. Veja bem, eu li com vocês, capítulo 14, verso 1, capítulo 22, versículo 4 e 5. Que está falando do desenrolado que vai acontecer, o que iria acontecer pelos milhares de anos que nós estamos ainda vivendo. E aqui no texto de capítulo 22, já o tema ali é o juízo final. O que é que Jesus está prometendo no versículo 12, na parte B do versículo? Ele está dizendo àqueles irmãos que eles seriam esses que teriam o nome do Senhor gravado. Que eles teriam a prova que são propriedade de Deus. O nome de Deus está gravado neles. Agora veja como esse significado é forte. Abra aí também em Apocalipse capítulo 13. A mesma coisa, ou seja, o contrário também é verdade. Quem serviria a besta, quem serviria a Satanás, também carregaria o nome, só que agora de Satanás, o nome referência do próprio Satanás. Vamos ler? Verso 16, capítulo 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, notaram aí? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm a marca. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666. Por que o 6 em evidência? Por que é o número 6 em evidência? O 6 é o número do ser humano. Foi no 6º dia que Deus fez o homem. E aqui, a ênfase do 666, o número da besta, provavelmente, o 6 é sim número de ser humano. É a data que o homem foi feito por Deus. Então, nesse momento do texto de Apocalipse, esses homens estão em evidência. Só pode comprar e vender, só pode ir e vir quem tem esse número. A ênfase é o homem. E quem é que está por trás dessa atitude? Satanás. Ele sempre quis que o homem fosse como Deus. E nessa passagem de Apocalipse, referente a um trecho da história que já está próximo, aliás, nós já temos visto o ensaio disso, já há todo um mecanismo em vários países que pode travar daqui a pouco, por exemplo, na China. O governo ele já impede uma pessoa de ir para determinados lugares, porque ele é barrado pela localização, ou ele não é permitido quando ele vai comprar, por exemplo, uma passagem de um trem-bala, por exemplo, ele não está autorizado a comprar e ele não pode sair daquela localidade, porque há um controle por câmera, são milhares de câmeras espalhadas por todos os lugares. Por exemplo, eu vi uma reportagem sobre a China, outro dia uma pessoa mostrando como é que é a vida diária lá. A pessoa, para chegar no seu prédio, ela basta apenas mostrar o rosto. E é permitido a entrada dela. E qualquer um que estiver junto, só é permitido mediante a observação do rosto. Eles dizem que é para controle e para evitar crimes. Por exemplo, um criminoso não consegue andar uma rua sem saber onde ele está. E aí, como não tem um lugar que não tem câmera, ele não poderá viver mais a não ser preso. Ele vai ser preso facilmente. Sob essa ótica, sob esse interesse de segurança, há em vigor agora um pleno andamento do ensaio disso que vai acontecer
não é o nosso assunto, eu estou só citando para você que está próximo, sim, tudo isso se cumprir. Né? Atualmente já está se cumprindo. Há denúncia de pessoas que querem muito ir para uma outra cidade, não pode, porque não é permitido, o sistema não permite. E normalmente são pessoas que são contrárias ao governo. Essas pessoas ficam presas num território específico decidido pelo governo. Aí eu estou citando isso não para falar sobre política, nada disso. Apenas eu estou dizendo que essa tecnologia de controlar as pessoas já está vigorando, por exemplo, na China. Tá? Já tem ela na China. E aqui eles carregam a identificação. Note que essa história de carregar a identificação de quem eu tenho relacionamento, quem é o meu proprietário, o meu dono, vamos dizer assim, né? Não somos animais e nem coisas, mas o Senhor nosso Deus é que é o Senhor das nossas vidas. E aqui, o Senhor da vida dessas pessoas é Satanás por meio da instituição da besta. Então, com essas palavras eu compreendo, com esses textos eu compreendo o que Jesus estava dizendo. E por fim, logo em seguida, quando Jesus diz assim, vamos ler aí, onde jamais... vamos ler o versículo todo. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quanto ao novo nome, quanto ao nome do meu Deus, do meu Pai, né, na linguagem do texto de Apocalipse, eu quero dar ênfase aí agora no nome da cidade. Os irmãos, os crentes de Filadélfia, eles moravam na cidade de Filadélfia. A cidade de Filadélfia fazia referência a uma homenagem a um imperador que havia auxiliado na reconstrução. Depois, mais uma vez, ela tem o seu nome modificado. Aliás, antes ela tinha outro nome, era Nova Cesareia, e agora Filadélfia, fazendo homenagem a um imperador romano. O que Deus estava dizendo é que eles agora teriam o registro do nome deles, da Nova Jerusalém, a cidade que desce do céu, fazendo referência de que, ainda que eles estavam em Filadélfia, a cidade que eles tinham, a morada certa, era a Nova Jerusalém, pois eles tinham o seu nome como referência em suas vidas. Qual a ênfase desse texto? Que o Senhor Deus, aqueles que são fiéis, Ele dá garantia de que estará com ele. E isso aqui, em se tratando de Filadélfia, ele estava como que dizendo, não tenham medo de terremoto algum em Filadélfia, não tenham medo da oposição dos judeus, não tenham medo das circunstâncias que sobrevenham sobre vocês, permaneçam naquilo que vocês receberam, porque vocês receberão a coroa. A coroa aqui é a recompensa por terem passado as situações pelo nome do Senhor. Meus irmãos, essa ideia de coroa, que eu vou receber uma coroa, cuidado com isso. Coroa aqui significa vocês receberão algo superior a tudo que vocês já provaram. Tudo. Vocês não terão mais perturbação de nada. A coroa é uma expressão da grandeza do que nos espera. E é claro, Jesus usa uma linguagem humana. Quando uma pessoa recebia uma coroa, ela tinha privilégios, pois agora era rei. Ele não tinha mais perturbação. Aliás, irmão, você vai encontrar, sobre o privilégio dos reis, você vai encontrar coisas diversas. Uma delas que ele nunca iria mais, ele não teria uma série de situações que as pessoas comuns estavam sujeitas. O Senhor estava dizendo aqui, vocês receberão o que vocês merecem por terem obedecido até o fim. Por fim, o versículo 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo esse ensino é para a Igreja Batista Vida e para todas as outras igrejas espalhadas pela face da terra. Como que eu vou aplicar isso? Quando você estiver lá, meu irmão,
sofrendo porque você tem sido fiel a Deus, sofrendo algum problema por causa da fidelidade, não se esqueça que a sua vida ainda não chegou ao fim. Mas quando chegar ao fim, você receberá algo superior a tudo que você já provou na sua vida. Conta a história de que um casal de missionários envelheceu no campo missionário, chegou o tempo deles aposentarem, eles voltaram lá da cidade que eles eram missionários. E eles vieram de navio na época. Quando eles chegaram no porto, né, havia muitos cartazes, eles viram de longe muita gente e eles achavam que era ali toda uma movimentação para recebê-los, né? Eles tinham vivido uma vida no campo missionário. Mas quando eles foram chegando perto, eles notaram que não tinha nenhuma referência a missões, não tinha nenhuma referência ao nome deles. Na verdade, aquilo era um político que estava chegando e as pessoas estavam ali para receber o político. E eles não tinham absolutamente ninguém esperando eles, ninguém. O esposo, o missionário, o marido, ele ficou desolado, entristecido. Se trancou no quarto, a esposa foi buscar a Deus, foi orar, estava muito triste também. Ninguém, irmãos, ninguém lembrou deles. E aí a esposa, orando, ouviu a voz de Deus falando ao coração dela, e agora confortada, foi até o marido, pediu a atenção dele e disse que ele não ficasse triste, porque Deus havia falado ao coração dela, que eles não tinham chegado em casa ainda. Por isso que não havia ninguém esperando eles. Mas que esse dia chegaria. Meu irmão, você quer uma recompensa? Não espere a recompensa aqui na terra. Nossa recompensa é superior a toda e qualquer coisa que esta terra prometa. Agora, isso desanima completamente pessoas que não entenderam a fé. Você não foi chamado por Deus para ter coisas, mas para ter um relacionamento. Então fique de pé no seu lugar. E vamos orar ao Senhor, porque eu sei que não é fácil. Mas se fosse impossível, Deus seria conosco. Meu Pai, nos ajude a crer. Nos ajude a obedecer. E que nós sejamos, Pai, servos do Senhor, fiéis ao Senhor e à sua palavra. Te pedimos, Pai, misericórdia diante da dureza de coração, diante da ausência de bênçãos materiais que muitas vezes enchem tanto o nosso coração quando as recebemos. Pedimos misericórdia, Senhor, e que o Senhor nos ajude a esperar o dia em que nós vamos encontrar com o Senhor, sabendo, Pai, que devemos acumular riqueza no céu, e ainda que tenhamos bens aqui na terra, tudo isso é nada. Tudo mesmo é o nosso Deus. Ajuda-nos, Pai, a crer. E ainda que falemos isso e talvez tenhamos dificuldade de viver, e eu falo assim me identificando com meu irmão, eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a manter a nossa fé quando houver escassez, quando houver dor, quando houver dificuldade. No nome de Jesus. Amém.